Se você está lutando na vida, não é sobre o problema, não é sobre a circunstância, é sobre como você se apresenta para ela, ou como você foge. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Veja, a dor em si não destrói. O que destrói é a crença de que você não pode lidar com ela. O sofrimento não nasce do mundo, ele nasce da interpretação que você dá a ele. A maioria das pessoas busca proteção. Fogem da exposição, da incerteza, do desconforto, como se a zona de conforto fosse um abrigo eterno. Mas enquanto você busca conforto, você abandona a sua natureza mais profunda, sua missão, seu alinhamento, seu poder de escolha. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Sua vida não é sobre o que acontece, é sobre o que você faz com o que acontece. Já se sentiu irritado ao ver uma demonstração de amor? Aquela raiva não era sobre o casal, era a dor de uma energia que você mesmo não está expressando. Sêneca escreveu: enquanto não enfrentarmos a nós mesmos, projetaremos nos outros aquilo que nos incomoda. Quando a alma é silenciada, ela grita nas sombras. Quando o amor não encontra caminho, ele se transforma em amargura. Você deseja alegria, mas vibra em ressentimento. Deseja conexão, mas vibra em isolamento. Neville Goddard ensinava: você se torna aquilo que sente como verdadeiro. Não adianta afirmar que deseja algo, se o seu sentimento íntimo diz o contrário. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. A expressão é a ponte entre o invisível e o real, entre o desejo e a manifestação. E negar sua própria luz é negar sua própria criação. Não estou pedindo um único caminho, estou pedindo alinhamento. Marco Aurélio dizia: a alma fica em paz quando está em harmonia com a sua natureza. Sua natureza muda, e com ela muda seu propósito, seus sonhos, suas buscas. Não existe um único destino traçado. Existe uma dança constante entre o que você é e o que escolhe se tornar. A psicologia moderna confirma: a personalidade humana muda diversas vezes ao longo da vida. Somos mutáveis, plásticos, espiritualmente evolutivos. O que importa é que você esteja inteiro em cada fase. Bob Proctor dizia: você foi criado para crescer e se expandir, não para se encolher por medo. E o crescimento não exige perfeição, exige presença. Alinhar-se é ouvir o chamado silencioso que ecoa no fundo do seu ser. É fazer escolhas com integridade vibracional. Às vezes não é sobre encontrar um único propósito. É sobre descobrir seu motivo, sua direção, sua vibração. Não é uma tarefa, é uma maneira de viver. É o modo como você se levanta, fala, escuta, cria, ama. Jacobo Greenberg falava da realidade criada pelo campo neuronal e pelo campo de consciência. Ele dizia que a realidade objetiva é um reflexo do campo subjetivo. Você não vive o que está fora. Você vive o que está alinhado ao seu campo de percepção. E esse campo só muda quando você muda por dentro. É como afinar um instrumento invisível. Você precisa ouvir o que está desafinado e silenciar o ruído do mundo. Quando você silencia a bagagem, a distração, a dúvida, é aí que encontra a afinação da sua alma. Falta de direção não é falta de capacidade, é falta de filosofia. E uma filosofia não é um conjunto de regras.
é uma maneira de caminhar. Os estoicos sabiam: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas pensamentos soltos são como folhas ao vento. Só ganham poder quando enraizados em propósito. Quando você não tem uma maneira de viver, você vive em reação. E reagir é repetir. Repetir medos, repetir ciclos, repetir padrões herdados. Neville dizia: o sentimento é o segredo. Se você sente medo, você atrai medo. Se você sente fé, você manifesta poder. Quando você se afirma, você cria. Quando você se alinha, você vibra. Quando você se compromete, você transforma. Você não é um personagem de fundo. Você tem os controles, pensamentos, emoções, ações, objetivos. Esse é o seu jogo. Não fomos criados para sermos espectadores. Viemos para mover, sentir, criar e evoluir. Bob Proctor dizia: você nasceu rico, nasceu com o poder de criar. Mas esse poder só se ativa quando você decide jogar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. A evitação é doce no curto prazo, mas amarga no longo. Evitar é fácil, viver é arriscado e por isso é tão sagrado. Você tem livre-arbítrio, você tem acesso a uma consciência criadora. Não entregue esse poder à inércia. Muitos de nós não escolhemos nosso caminho, apenas fugimos de algo. Uma infância dura, pais rígidos, falta de amor, falta de voz. Fugimos e acabamos em outro extremo. Mas fugir não é o mesmo que escolher. Epicteto era escravo, mas ensinava a liberdade interior. Ele dizia: a liberdade está em querer aquilo que acontece como acontece. Veja, seu passado moldou você, mas não o define. O trauma é real, mas não é sentença. Seu caminho precisa deixar de ser uma fuga e se tornar uma escolha consciente. É tempo de quebrar o ciclo da repetição inconsciente e ativar a sua presença desperta. Se sua vida não vibra, é hora de afinar suas cordas. Você não está buscando tarefas, está buscando uma maneira de ser, de servir, de amar, de viver. Como dizia Marco Aurélio: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Deus nos deu o exemplo dos outros para nos inspirar, não para nos sentirmos inferiores. Quando você se permite ser inspirado, você permite que a esperança renasça. E quando a esperança renasce, a ação floresce. Então, alinhe-se. Não fuja. Não reaja. Afirme-se. Afine seu instrumento. E toque a música única da sua alma. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente se esse tipo de conteúdo agrega sabedoria à sua vida e compartilhe este vídeo com pessoas que você sabe que pensam como nós. Até o próximo.